galerinha! Estamos de volta agora, Ciências da Natureza para o Enem. Convido todos vocês, meus queridos estudantes do terceiro ano, a virem comigo nessa nova jornada. Teremos a aula 6, aula 7, aula 8, passando por todos os históricos que comovem aí as ciências da natureza. A nossa primeira aula, pessoal, ela vai ficar sobre a linha do tempo, dos precursores, de quem colaborou para que o estudo que envolve genética e doenças associadas, que cai muito no Enem. E depois vamos para a aula 7. Lá na aula 7, nós vamos ver a biotecnologia, os processos envolvendo produção de vacina, produção de anticorpos, biotecnologia na saúde e também, finalizando lá na aula 8, vamos falar da biotecnologia envolvendo o agronegócio. Tanto animais como vegetais e como a ciência tem colaborado. Essas questões, pessoal, sempre envolvem no Enem de forma interdisciplinar. Geograficamente, a biotecnologia está intrínseca nas transformações climáticas, transformações em regiões culturalmente, economicamente visadas pelo potencial da economia local e a economia também mundial. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Olha aqui, ó, vou mostrar aqui na tela para vocês nossa primeira aula. É a nossa aula Ciências da Natureza, mas vamos falar aqui, ó, uma linha do tempo sobre esse negócio de monohibridismo, para que possamos chegar lá na biotecnologia. Como hoje são realizados os processos que caem muito no Enem, vamos ver os precursores, vamos ver os colaboradores que desempenharam todo o papel para o desenvolvimento da ciência no nosso mundo. Então, primeiro, professor, monohibridismo, como ele é estudado? Como essa pergunta pode cair no Enem de uma forma bem mais elaborada? A aula de hoje, que é aquela aula linha do tempo, nós vamos aqui iniciar uma questão, uma história e depois vamos colocar em uma atividade para fixação, tá bom? Então, olha só, primeiramente, vamos entender esse monohibridismo. Primeiramente, quem estudou o monohibridismo foi Mendel. Então, qualquer questão de genética, galerinha, é Gregor Mendel que deu esse pulo, essa dinâmica de desenvolver todas as questões que caem no Enem. Então, como é que Mendel trabalhou? Primeiro, vamos observar aqui. Mendel trabalhou com questões puras. Puras, sim. Todas as atividades que ele desenvolveu, ele elaborou utilizando padrões puros. Então, na época, não se podia trabalhar com animais. Então, ele trabalhou aqui, ó, com vegetais. Meu diretor, aumenta a tela aí rapidinho. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Pá, tá automático. Pronto, pode voltar para mim, meu diretor. Primeiro, pessoal, ele pegou um pé de Pissum sativa, todo mundo já sabe, lembra da biologia, masculino e um outro feminino. Então é um pé de ervilha. Essa imagem aqui está representando um pé de ervilha masculino e aqui um pé de ervilha feminino. Então esse pé aqui, que hoje a gente chama de parental, não é parental, é puro para Mendel. E o que aconteceu, professor? Quando ele cruzou um pé de semente amarelo com um pé de semente verde, na primeira geração saiu 100% amarelo em relação à característica verde. E o que a gente observa? Depois, ele fez uma autofecundação. O que é autofecundação, professor? Ele utilizou
a progenie F1 e cruzou entre elas. E aí sim, na segunda geração, permaneceu maior proporção de amarelo e uma menor proporção de verde. E com isso, a gente vê um padrão. Me explica aí, professor. Olha aqui. O que nós estamos enxergando, por que se chama padrão? Porque primeiro ele utilizou uma característica, cor. Cor é o caráter. Dentro de cor tem amarelo e verde. Então toda vez que ele cruza amarelo e verde, existe a supressão de uma dessas características. Toda vez que ele cruza amarelo e verde, dá a supressão de uma das características. Então, na primeira geração, o fenótipo que foi suprimido foi o fenótipo verde. Esse fenótipo suprimido, ele ressurge em menor proporção na segunda geração. E aí a gente caracteriza isso como um padrão. Poderia ter sido feito com outro caráter? Poderia. Liso e rugoso. Toda vez que ele cruza liso e rugoso, uma das características são suprimidas. Então, esse tipo de cruzamento é chamado de monihibridismo. Por que monihibridismo? Porque trata de um caráter. Esta característica tem dois fenótipos. Para cor em ervilha, tem a ervilha amarela e tem a ervilha verde. Cruzando as duas, primeira geração, tudo amarelo. Autofecundação, na segunda geração, permanece amarelo em maior proporção e verde em menor proporção. Aí, Mendel definiu, toda vez que eu cruzo características de fenótipos diferentes, cor, fenótipo amarelo e verde, uma prevalece maior proporção na primeira geração e aqui foi suprimida na primeira, ressurge na segunda em menor proporção. Com isso aí, ele define o que é dominância e o que é recessividade. Mas, professor, tem uma coisinha que a gente tem que prestar atenção. O quê? Isso que nós estamos enxergando, isso que nós estamos vendo, se chama fenótipo. Como é que nós tratamos do genótipo? O genótipo é o que a gente não vê. Genótipo é o que a gente sabe que está dentro do cromossomo. É o genótipo. Como é que Mendel previu isto? Muito simples. Qual é o fenótipo? Qual é o fenótipo que surge em menor proporção? Pronto! Aqui, ó, é o verde. O verde surge em menor proporção. Então, nós vamos utilizar a cor V de verde, aqui, ó, para apresentar os fenótipos, o genótipo. Por exemplo, esse genótipo aqui, ó, esse alelo aqui, V maiúsculo, V maiúsculo. E esse aqui, professor? V minúsculo, V minúsculo. Vamos explicar. Ué, sumiu de novo? Vamos lá de novo. V maiúsculo, V maiúsculo. V minúsculo, V minúsculo. Professor, oi, por que é V? Porque nós temos A de amarelo e V de verde. Padronizou-se. Usa a primeira letra
do fenótipo que se expressa em menor proporção. Uai, aqui é a primeira geração, aqui é a segunda geração. O fenótipo que se expressou em menor proporção foi verde. Então eu uso a letra V. Pronto. Professor, por que tem aí, ó, V maiúsculo e V minúsculo? É porque V minúsculo é de menor proporção. V maiúsculo é de maior proporção. E a gente denomina puro dominante, puro recessivo. O que é um puro dominante? Que se expressa em maior proporção. O que é um puro recessivo? Só se expressa em homozigosidade. Eita! Olha uma palavrinha aí que cai muito aí no vestibular. Homozigosidade? Aí vem aquela... E o que é heterozigosidade? Meus queridos, homozigosidade, aqui ó, ele se expressa, a característica genética dele, homo, porque ele é recessivo. Se eu tenho aqui, ó, tudo amarelo na primeira geração, sabemos que cada descendente tem metade da carga genética dos seus progenitores. Logo, os gametas, aqui ó, do pai, e os gametas da flor, né, feminina, vão fecundar. Então, se esse gameta aqui, ó, fecunda com esse gameta, olha ali, ó, vai dar um heterozigoto. Olha o outro, heterozigoto, heterozigoto, heterozigoto. Então, meus queridos, todos da primeira geração são heterozigotos. Pai homozigoto, puro. Fêmea homozigota, pura. Então, nós temos os homozigotos. Heterozigoto define aqui, ó, que só um desses alelos consegue se expressar. E como é que a gente sabe por que esse Vzinho aqui, ó, não se expressa? Porque quando ele é cruzado com puro, ele se expressa em menor proporção. Isso é dominância. Duas palavrinhas nós aprendemos agora. Lembramos, vamos lembrar. Monohibridismo, homozigoto, heterozigoto. Professor, aí o que foi que ele fez? Ele pegou, ele achou que tinha, meu Deus, para onde é que foi o verde? Aí ele pegou e fez assim, pegou prole F1, tá aqui, cada uma é 25%, dá 100%. F1, heterozigoto, F2, heterozigoto. Que acha esses negocinhos aqui? São gametas. O homem, isso aqui é um vegetal. Nós temos uma flor. A flor é monóica. Ela tem a parte masculina e tem a parte feminina. O homem, a gente tem que transpor para a nossa realidade, para que nós possamos fazer o vestibular que vai cair doenças, vai cair patógenos. Professor, o homem, quando ele ejacula, vamos lá, trilhões de espermatozoides, metade com características dominantes, metade com características recessivas. Se essa aqui for uma mulher, aqui está heterozigoto, volta. Porque, toda hora some. Vamos lá, de novo, meus queridos. Sumiu, a gente volta de novo. Aí, ó, padrão. O tio parou aonde? Eu parei aqui, ó. Parei aqui, ó. Pum. Formou a linhagem. Agora eu vou pegar quem? Vou pegar os heterozigotos. Esses heterozigotos aqui, ó, vão formar gametas. O gameta dos heterozigotos vai acontecer o que com eles? O homem,
ele ejacula 50% dominante e 50% recessivo. A mulher, professor, se for uma mulher, vamos transpor, um mês ela ovula pelo ovário direito, outro mês ela ovula pelo ovário esquerdo. Então tem a probabilidade de ela ovular uma característica dominante ou uma característica recessiva. Esses heterozigotos aí, ó, quando cruzar, forma a segunda geração. E aí, ó, como é que fica isso, professor? Formação de gametas. Gameta puro, gameta heterozigoto, gameta heterozigoto, gameta recessivo. Por isso, pessoal, que quando a gente começa a observar a segregação dos genes dentro de uma geração, eu vou ter 25% homozigoto puro dominante. 25% puro homozigoto recessivo. E aí eu tenho 50% de heterozigoto. Claro que isso vai gerar uma proporção genotípica de 1 para 2 para 1. Quando eu estou querendo saber somente o quê? Os fenótipos, ou os genótipos. E quando eu quero saber os fenótipos, eu tenho 3, não me interessa se é homozigoto ou heterozigoto, para 1. 3 para 1. Isso são proporções fenotípicas. Quando nós estamos falando de genética básica até chegar à biotecnologia. Quando nós estamos falando de genética básica, estamos falando de cruzamento de padrão puro. O que eu estou mostrando para vocês? Que toda vez, qualquer característica que você observe, e entre dentro deste padrão é chamado de dominância. Quando você cruza características com fenótipos diferentes, cor, pura, uma delas vão ser suprimidas na primeira geração. Na segunda geração, ocorre o surgimento da característica que foi suprimida na primeira, mas fica em menor proporção. Estatisticamente, não vamos usar a palavra estatisticamente, para cá, Jefferson. Não vamos usar a palavra estatisticamente. Vamos usar a palavra proporção genotípica. 1 para 2 para 1. Proporção fenotípica, 3 para 1. Isso é o que, professor? O esperado. Toda vez que uma carga genética, toda vez que uma interação, toda vez que um intercurso sexual, seja feito por um vegetal, seja feito por um animal, ocorrer este padrão é o que se espera. Quando eu olho para o padrão e vou observar a população, se o que eu vi no padrão não vir de encontro com a população, algum fator exógeno está ocorrendo. Professor, me explique aí direitinho. Outra palavrinha que cai, ó. Incidência, prevalência, ocorrência em doenças genéticas negligenciadas. Exemplo, meus queridos. Olha só o negócio. Isso aqui, ó, é a base de Mendel, não é? Presta atenção aí.
Isso cai até em redação. Redação de concurso caiu da polícia, a polícia PRF. Esse último concurso da polícia PRF caiu. Foi esse padrão aqui. Que padrão, professor? Olha aqui para mim, meus queridos. Vamos supor que esse aqui é dominante. Qual é a característica genética? Não vai ter câncer. Qual é a característica genética? De novo, isso aqui é cor de ervilha. Vamos transpor por uma coisa nossa, aqui do Estado. Isso aqui é o quê, professor? Quem é V maiúsculo, quem é amarelo, não tem câncer. Tudo bem? Quem é verdinho, tem câncer. Câncer o quê, professor? Genético. Tudo bem? Então, todo mundo que for assim, não tem câncer genético. Todo mundo que for assim, vai ter câncer genético. Porque existem dois tipos de câncer. O genético e o ambiental. O genético que é inato e o ambiental que é adquirido. Tudo bem até aí? Levando em consideração esse padrão, o câncer genético, ele só acontece em 5%. Na população, qual é a previsão dele, professor? 25%. Então, nós falamos duas coisas na genética mendeliana. Determinismo gênico, olha a palavrinha que cai aí, ó, e potencial gênico. Professor, oi, o que é determinismo gênico? Cara, determinismo é isso aqui, ó. Determinismo é isso. São os puros. Tu tem os dois alelos maiúsculos. Então, se tu aqui, ó, tu tem câncer? Não. Tu não tem câncer. Também tu não vai passar. Isso é determinismo. Agora o verdinho. Ele tem dois alelos. Os dois estão mutados. Ele tem câncer. Ele tem câncer. E além de ele ter, ele passa para os seus descendentes. Isso é determinismo. O determinismo genético, ele é classificado em duas coisas. Vou até baixar aqui, ó, para você entender. Claro, galerinha, claro, que existem marcadores genéticos. Lá, ó, eu estou começando devagar. Nós estamos falando de mono. Então, professor, dá um exemplo de um marcador genético TP53. TP53 é um gene, é um marcador pró-oncogênico. A P53 é a enzima. Ela acontece muito em câncer de mama. Então, vamos supor, se você é assim, ó, se você é desse jeitinho, aqui, ó, se você é desse jeitinho aqui, você não vai ter câncer. Então, qual é o seu determinismo? Tu nunca vai desenvolver câncer, você nunca vai transmitir, tá? Determinismo. Agora aqui, ó, esse aqui é recessivo. Tu vai ter câncer e tu ainda pode transmitir. Tudo bem? Concluindo, o determinismo genético acontece em quem? Nos puros. E professor, esses aqui, ó, esses que são heterozigotos, todos eles são heterozigotos. A gente chama ele de quê? Potencial genético. Enquanto aqui é determinismo, aqui é potencial genético. What is this? Potencial genético significa o quê? Ele pode ter o alelo mutado, não desenvolve, mas transmite. Ó, filha da mãe transmitido para a próxima geração.
Então, um heterozigoto se casar com outro heterozigoto e tem um alelo mutado, qual é a probabilidade do filho ter câncer? 25%. Então nós temos o potencial e o determinismo. E para finalizar isso aqui, não, é só finalizar só essa lâmina, tem vários. Professor, se câncer genético é só 5%, e o padrão que a gente espera que ele ocorra em uma população é 25%, vem comigo, meus queridos. O estado de Rondônia, se eu comparar isso, que é o esperado, e eu olhar para o estado de Rondônia, que é o observado... Eita, meu diretor, se meu diretor colocasse bem aqui o mapa do estado de Rondônia, aí eu falava assim, ó, esse aqui é o esperado. Espere-se, o índice de câncer no estado de Rondônia é baixíssimo. Aí eu vou olhar para o estado de Rondônia. Tá sim. Ah, então isso significa o quê? Que o câncer no estado de Rondônia não é genético. É outros fatores, menos genético. Meu diretor, vamos para atividade. Passa aí, aumenta a tela. Dá uma merda. Olha uma atividade para a gente exercitar. Cai muito em concurso. As ervilhas, a cor amarela é dominante em relação à cor verde. Para mim, meu diretor, meus queridos, agora que eu te dei uma explicação aqui, vamos fazer um meu exercício de fixação. Eu vou pedir para a tela ficar maior para melhor você enxergar aí o quadro, tá bom? Mas vai ter umas animações aí. Qualquer coisa, manda eu te voltar que a gente fica aqui na frente explicando, tá bom? Aumenta aí, meu diretor. Vamos ler. Em ervilhas, a cor amarela é dominante em relação à verde. Perfeito, eu entendi, professor. O cruzamento de heterozigotos nascem 720 descendentes. Assinale a opção cujo número correspondente da quantidade de descendentes amarelos. Eles querem saber qual é a quantidade de descendentes de cor amarela. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos definir quem? O genótipo. Olha aí. Verde é o quê? Recessivo. Amarelo é o quê? Dominante. Eu estou tirando isso do texto. Do texto. Aqui, ó. Ó, isso é verde, Jefferson. Isso não é verde. Verde. Verde é recessivo. Amarelo é dominante. Então, olha só. Se verde é recessivo, amarelo é dominante, o heterozigoto é amarelo. Por quê? Porque em heterozigosidade a carga recessiva não se expressa. Tudo bem? Tudo. E aí, professor? Ele fala assim, ó, do cruzamento. Ele quer o quê? Ele quer realizar o cruzamento de heterozigoto. Quem são os heterozigotos? Esse. Então, simple present tense. Pega um macho aí, ó, heterozigoto. Tá aqui o símbolo do macho. Pega a fêmea. E aí eles vão fazer... Isso aqui é quem? Parental. Vão soltar o quê? Ah, homozigotos, né? Ó, desculpa. São parentais, mas são parentais o quê? Heterozigotos. Aí eles vão soltar o quê, professor? Gameta. Cada gameta... Cada gameta
cada gameta solta 50% de espermatozoide. Aí os gametas, eles vão cruzar, dando a forma. Aumenta para mim, meu diretor. Cada gameta e aí nós vamos ter os descendentes. Professor, como é que são esses descendentes? É 1/4. Por que 1/4, professor? Porque você conta aqui, pessoal. Você conta aqui, pessoal, para mim, diretor. Ó, 1 puro entre 1, 2, 3, 4. Então, é 1 puro sobre 4 possibilidades. 1/4 é porque é 1 recessivo sobre 4 possibilidades. E aqui são 2. 2 heterozigotos sobre 4. Só que aí eu fatorei. 2 sobre 4, 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2. Tá bom? Que equivale ao quê, professor? 1/4 equivale a 25%. Como é que é isso, professor? 100 vezes 1 é 100, dividido por 4, 25. 100 vezes 1 é 100, dividido por 2, 50%. 100 vezes 1 é 100, dividido por 4, 25%. Ok? Mas, professor, a pergunta é, assinale a alternativa cuja opção corresponde à quantidade de descendentes amarelos. Meus queridos, isso aqui é amarelo, puro. Isso aqui é amarelo. Isso aqui é amarelo, porque é o fenótipo. Ele quer saber quem é amarelo, ele não quer saber quem é heterozigoto. Então, o que você vai fazer? 720 descendentes. Destes, quantos são amarelos? Aí é 100%. 700 é o total, 100%. Quantos são amarelos? 50 mais 25 dá 75. Independente se é puro, independente se é heterozigoto. Aí você bota embaixo de quem? Do 100. E aí é uma regra de 3. 720 vezes 75% dividido por 100. Isso vai dar aí, 720 dividido por 70 dá 54 mil descendentes, dividido por 100, volta. Dividido por 100, nós vamos ter os nossos 540 descendentes amarelos independentes e são heterozigotos. Tá bom? Vamos para a próxima? No cruzamento entre dois indivíduos, sabemos que são heterozigotos. Gente, olha aí, heterozigoto. Eu posso voltar aqui rapidinho? Pessoal, isso aqui, olha aqui, pelo amor, isso acontece muito no... Isso mesmo. Isso acontece muito no Enem. Uma questão remeter a outra, olha só. Isso aqui é o cruzamento de heterozigotos, Nós já estamos falando do cruzamento de heterozigotos. Já estamos falando de cruzamentos de heterozigotos, E toda vez que a gente cruza heterozigotos, a gente vai cair nisso aqui, Vai cair 1/2/1. Então, olha só. No cruzamento entre heterozigotos, para uma determinada característica, a gente observa o quê, pessoal? Pessoal,
sempre monohibridismo. Isso aqui é mono. É uma característica. Sempre é 1 para 2 para 1. Onde não tiver isso, está errado. Ó. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Então, a única alternativa é a alternativa D. Indivíduos puros, héteros e puros recessivos. Olha aí, ó. Se eu tenho A, heterozigoto, eles vão me dar 2 tipos de gametas. E quando ocorre o cruzamento entre esses gametas, eles vão me dar uma proporção de 1 puro para 2 heterozigotos para 1 puro recessivo. Desta forma, a gente fica aí 1 para 2. 1 quarto para 2 para 2. Tá bom? E aqui outro exercício. Com base no planejamento de Mendel, sabe-se o quê, pessoal? Sabe-se que o número sempre é o quê? Verdadeiro. Por quê? Os genes localizados fisicamente próximo ao mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Essa é a nossa lei de segregação. E também temos mais um exercício aí, ó. Mosca da fruta. Como é que eu tiro a característica, professor? Muito simples. São quantas características? 2! Olha aí, pessoal. A cor ébano é produzido por um gene recessivo E. E o corpo é cinza. Quantas características? 2. Então, vamos lá. Eu tenho cor e tamanho. Cor, eu tenho a letra E, recessivo, ébano. Eu tenho a letra E maiúsculo, cinza. Entre a cinza, eu tenho o heterozigoto. Isso é o gene, isso é o fenótipo. Tamanho, eu tenho aí, ó, V minúsculo, vestigial. V heterozigoto normal, que vai ser igual ao V maiúsculo normal. E ele pede para fazer cruzamento entre duplo heterozigoto. Quando a gente faz duplo heterozigoto, usamos essa tabela. Para mim, meu diretor, aqui nós temos as nossas características cor e características tamanho que nós retiramos do texto. O que ele pede? Ele pede para fazer cruzamentos de moscas dihíbridas. Uai, dihíbrido tá aí, ó. É um duplo heterozigoto. Ele vai ter que ter o quê? Cor cinza e asa normal. Esse é o macho. E aqui, cor cinza e asa normal. É a fêmea. Como vamos trabalhar com 2 características, nós temos que trabalhar com o quê? Com a tabela chamada Punnett, ou Punnett, como eles falam, mas é Punnett. Por quê, professor? Aqui, ó, é gameta. E a gente pega e começa, ó, G é de gameta. E aí a gente começa a fazer a segregação. Escuta comigo aqui, ó. Vou pedir pro meu diretor aumentar. Aumenta aí, meu diretor. Depois eu volto. Olha aqui, ó. O negócio é assim, ó. Vou fazer uma vez, hein? Uma vez. Olha aqui, ó. Esse aqui é um gene. Esse aqui é outro gene. Então, o primeiro alelo da primeira característica segrega com o segundo alelo da segunda característica sem o seu homólogo. Bum! Ele aparece aqui. Agora, professor, o primeiro alelo da primeira característica segrega com o segundo alelo da segunda característica sem o seu homólogo. Bum! Depois, o segundo alelo da primeira característica segrega com o primeiro alelo da segunda característica. Bum! E o segundo alelo da primeira característica segrega com o segundo alelo da segunda característica. Bum! Para mim, meu diretor, vocês viram, pessoal? Primeiro ocorre a segregação dos alelos independente do seu homólogo. E dessa forma,
a gente preenche certinho aí, ó, a tabela. Mas, professor, o que ele quer saber? Ele quer saber quantos têm a mesma característica dos progenitores. Estão aí, ó, em bolinhas. Ó, botei aqui. Esses são os únicos heterozigotos. Então, de 256 é 100%. Se 256 é 100%, olha aqui, 1/4. Por que 1/4? Lê para mim aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Botei 4 aqui. E por que esse 16? É as 16 possibilidades. Se você contar isso aqui, ó, são 16 possibilidades. Ei, professor! A professora Lucy ensinou que quando a fração é assim, a gente pode fatorar. Então, 4 dividido por 2 é 2. 16 dividido por 2 é 8. 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2 é 4. Então, 1 sobre 4 aqui, professor, é a mesma coisa que 25%. Então, bota 25% aqui embaixo. 256 é 100%. 25% é quanto, professor? Vai encontrar os nossos 64 descendentes. Aumenta a tela aí, meu diretor. Então, galerinha, finalizando aí, nós temos aí, ó, pode voltar para mim, meu diretor, os precursores da genética. Nós temos Gregory Mendel, nós temos Rosalind Franklin, Maurice Frank Williams, Johann Friedrich Herschel e temos aí James Watson. Agora é a sua vez. Você, juntamente com o seu professor, vão fazer um levantamento dos feitos realizados pelos precursores da genética moderna que levaram ao desenvolvimento da biotecnologia e da genética médica. Bom trabalho para vocês e até a próxima!